Podem reclamar, mas não tem ninguém que tenha individualmente mais audiência do que eu, Valdemar. Não gostou? Pede pra sua enfermeira te dar um remedinho. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. O Joe Biden do PL, o Gagaldemar, né, que é como todo mundo chama. Por exemplo, todos os políticos do PL ficam lá puxando o saco dele, porque precisam deles. Aí todos esses mesmos políticos que puxam o saco do Valdemar vêm no privado me dizer que o Valdemar tá gagá. Na Globo News, os mesmos apresentadores que o chamam para entrevista, quando ligam para mim, dão risada no privado, fazem chacota. Como, nossa, com cada entrevista do Valdemar é uma gafe, é uma crise dentro do PL. Eu digo a vocês, eu já entrevistei o Valdemar nos Pingos nos Is. Vocês devem lembrar, porque todas as entrevistas que eu fiz na minha vida, eu já fiz muitas entrevistas, eu acho que a do Valdemar foi a mais constrangedora de todas. Depois disso, o Valdemar um dia queria fazer um acordo a respeito da Magnitsky, o Gilmar Mendes e outros estavam chamando, fiz reunião com o Valdemar, inclusive, para tentar negociar um acordo, e os acordos eram as coisas mais caracu que vocês podem imaginar. A gente dizia, só tem acordo com anistia ampla, geral e restrita e com liberdade de expressão, né? Não tem mais perfis bloqueados, nas cláusulas pétreas. E o Alexandre de Moraes não tem mais salvação. Contra ele, a Magnitsky nunca vai sair. Contra os próximos, aí vinham os acusos. Aí o Valdemar um dia me liga do lado de um deputado. Na verdade, o deputado me liga, amigo meu, me liga ao lado do Valdemar. Tô aqui com o nosso presidente. Ele tá querendo ir aos Estados Unidos conversar com as pessoas pra gente fazer um acordo, porque ele tem muita representatividade como líder partidário. E eu, na minha cabeça, como ele tem representatividade? Ele não tem um voto. É o contrário dele ter representatividade. Não, eu não faço. Então é assim que as coisas funcionam no Brasil. E eu nem ia falar de Valdemar, de Gagaldemar, mas eu estava quieto no meu canto, cuidando da minha vida, tentando fazer o Flávio ser eleito presidente. Mas o Gagaldemar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Pera aí, que vai valer a pena. Eu só disse o seguinte, por favor, presidente, ajude, evite entrevistas. Já combinamos isso, poxa, porque ele tinha combinado comigo que não daria mais entrevistas. A gente numa puta agenda positiva e você sequestra a pauta. A resposta do Valdemar pra mim, vai tomar no meio do seu cu, não sou seu empregado. Eu falei, kkk, hahaha, gostei da resposta. Gosto assim, melhor direto do que vaselina. Aproveito pra te mandar tomar no cu também. Mas feitas já as mandadas de tomar no cu, que tal parar de atrapalhar a campanha do Flávio e parar de falar merda? Aí ele respondeu pra mim, vá se fuder. Eu falei, não vou não, você vai se internar, vai. Esse é o nível de diálogo dessas pessoas. Eis que o Valdemar resolve dar mais uma entrevista, isso foi algumas semanas, o Valdemar resolve dar mais uma entrevista e bota aí a entrevista da Globo News. Figueiredo não entende nada. Isso aí só dá palpite na vida dos outros, só palpite dos outros. O Paulo Figueiredo não entende nada. Isso aí só dá palpite na vida dos outros, só palpite errado. É uma pena. É gente se metendo na campanha, se intrometendo só para atrapalhar a gente. As mulheres é um ponto o primeiro trabalho que nós temos no partido, e quem desenvolveu foi a Michele Bolsonaro, de colocar as mulheres na política. Mas Michele é muito não está na importante. campanha, então vocês, como é que vai ser? A mão dela, né? Nós vamos ter que acertar isso aí, porque isso aí... Mas acerta como, presidente? Acerta como? Quer dizer, nós estamos aqui, nós estamos há 3 meses da campanha. Nós vamos ter que acertar isso. Vai ser agora. O Valdemar não deveria ter dito isso na entrevista, mas tudo bem, ele tá gagá e tal, mas é importante que você entenda que há forças diferentes dentro do bolsonarismo. Valdemar e essas pessoas, vocês têm que entender, nenhuma dessas pessoas queria e querem sequer que o Flávio seja candidato. O Flávio é candidato graças às manobras aqui nos Estados Unidos e o endosso do Jair Bolsonaro. Estas pessoas, incluindo o Valdemar, tiveram que engolir o Flávio. E hoje, essas pessoas
que tiveram que engolir o Flávio, que não tem voto, que não tem formação intelectual, que não tem conhecimento político e querem transformar o Flávio no candidato do PSDB com 3% dos votos. E eu pergunto a vocês, quantas influências bolsonaristas o Flávio tem na campanha dele? Olha em volta. Bolsonaristas. Pessoas que defendem aquelas pautas que eu estava falando aqui agora há pouco. O brasileiro esquecido. Não, praticamente nenhuma. O Eduardo, né, que é chamado de radical. Então é normal e desejável que essas pessoas se revoltem comigo. Eu quero mais é que elas estejam revoltadas. Por quê? Porque são projetos absolutamente diferentes para o Brasil. O Valdemar está preocupado com o fundo partidário, com mais de 100 milhões de emendas para ele distribuir para os amigos dele, com ou sem corrupção, com o poder, com o que é conveniente. E ele não tem nenhuma capacidade de leitura do cenário político. Por quê? Porque só existe Valdemar porque existe Bolsonaro. Então, eu estava quieto no meu canto, mas já que o Valdemar resolveu trazer isso, eu acho bom que vocês saibam que existe essa tensão. Por quê? Porque cabe a você, eleitor, decidir, pressionar o seu candidato na direção que você acha correta. Você precisa fazer a sua voz ser ouvida. Se você acha que a campanha tem que ser mais parecida com a do Aécio Neves, você aplaude Valdemar. Se acha que a campanha tem que ser mais parecida com a do Jair Bolsonaro em 2018, aí você aplaude Paulo. Eu não sei dizer, né, mas se o nosso movimento é de revolta contra o establishment, não me parece que fazer uma campanha estilo Aécio Neves vai ser lá muito eficaz. Essa é a minha opinião, né? E eu acho que é a opinião de vocês, não é à toa. Eu lidero a audiência dentro do nosso movimento. Não tem, vocês podem reclamar, mas não tem ninguém que tenha individualmente mais audiência do que eu, Valdemar. Não gostou? Pede para sua enfermeira te dar um remedinho. Porque o fato é que eu converso mais com o seu eleitor do que você. Eu sei o melhor o que o seu eleitor pensa do que você. Então, eu tenho um recado a Valdemar, ao Ciro, aos infiltrados dentro da campanha do Flávio, as pessoas que têm outros interesses. Eu vou continuar enchendo o saco de vocês, porque eu não preciso de fundo partidário, eu não preciso de cargo, eu não preciso de função, eu não preciso puxar o saco de vocês, eu não tenho interesse financeiro, eu não tenho interesse eu não sou preocupado com a minha reputação. A única coisa que eu quero, não adianta só assinar minha reputação, eu já parei de me importar com a minha reputação em 2019. A única coisa que eu quero é ver o Flávio presidente do Brasil e que o Brasil volte a ter um mínimo de normalidade. Eu não acho que o Brasil vai virar Estados Unidos, não. Eu só não quero que a gente seja perseguido por falar a verdade. Muita gente ficou chocada nessa semana com uma pesquisa da Quest que mostrou o seguinte cenário. No segundo turno, segundo a Quest, o Lula teria 45% dos votos, enquanto o Flávio teria 37%. A primeira pesquisa que mostrou uma diferença considerável de 8 pontos percentuais. Por sinal, esse não foi o único ponto interessante da pesquisa. As pessoas não viram, porque a Quest não publicou, mas no formulário da pesquisa, se você for lá no TSE, tem perguntas a meu respeito. Primeiro eles dizem o seguinte: ainda falando sobre esse assunto, o assessor e aliado da família Bolsonaro nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, criticou Michele Bolsonaro e afirmou que as mulheres votam estatisticamente muito mal, principalmente as mulheres solteiras. Daí ele vem com pelo menos 2 perguntas. A primeira é se as pessoas sabiam dessa declaração e a segunda é se elas acreditavam que o Flávio realmente discordava de mim ou se ele pensava comigo. Eu quero muito saber o resultado, porque as respostas a essas perguntas não foram publicadas pela Quest. Mas por que não publicaram? Não era favorável a eles? Não era favorável ao PT? Felipe, divulga aí, cara. Eu tô cagando pra se o resultado me favorece ou não. Eu só quero ver o que deu, eu tenho curiosidade. Mesmo com a sua maracutaia na amostra, eu quero ver o resultado que deu. Olha o nível do instituto do cara. Perguntas com intuito claro de influenciar o entrevistador, porque o entrevistador já passa de um questionário desse influenciado, e, obviamente, o entrevistado. Depois os caras viram chacota nacional e não sabem a razão, porque ninguém acredita neles.
Vejam, os caras me chamam de assessor da família Bolsonaro. Vai tomar no seu cu. Eu já fui guru, já fui, sei lá, agora eu sou assessor da família Bolsonaro. Ô, meu filho, família Bolsonaro tem dinheiro pra me contratar, não. Isso é um filho da puta. Na cara dura, mentindo. Em qualquer lugar do mundo eu teria te processado. Assessor do Lula é a Quest. Quem é contratado de campanha política, ô Felipe Nunes, é você, porra. Eu não trabalho em campanha política, não. Se tivesse justiça no Brasil, eu tinha processado esse desgraçado. Felipe Nunes, caso vocês não saibam, é o CEO da Quest, é o chefe dele. Caso você também não saiba, o chefe da Quest é a Rede Globo de televisão, cujo chefe é, por conseguinte, o maior financiador, que é o governo Lula, o maior anunciante. Então quem é assessor do Lula é você, ô Felipe Nunes. E é por isso que não há explicação plausível para uma variação tão grande entre as pesquisas. Na véspera dessa pesquisa da Quest, tinha saído uma pesquisa da Futura Apex que mostrava um empate técnico entre o Lula e o Flávio. Quase que numérico. Na Futura Apex, o Lula teria 46,3, enquanto o Flávio teria 46,1. Agora, como é que pode ter uma diferença tão grande entre dois institutos de pesquisa, com reputação, analisando períodos similares de tempo? Aí você fala assim, então, mas o problema então é da Futura, não é da Quest. Só que é o seguinte, não é só a Futura. Eu sou proibido de comentar o track interno da campanha do Flávio. Todo jornalista tem boas fontes. Mas eu vou dizer para vocês que, na verdade, o Flávio vive, segundo o tracking da sua campanha, que não é divulgado. Tracking, só para vocês saberem, são perguntas feitas todos os dias para analisar os movimentos dentro de uma campanha. Segundo o tracking da campanha do Flávio Bolsonaro, o Flávio vive hoje um dos seus melhores momentos. Na verdade, o melhor momento desde abril desse ano. Eu não vou dar os números. Dá para dizer que o jogo está apertado. Mas o Flávio não passava o Lula desde abril, no segundo turno. Um pouco antes do caso da Horse. E hoje, enquanto a pesquisa Quest estava dando 8 pontos de diferença, o track interno do Flávio mostrava que ele estava no seu melhor momento nos últimos 90 dias. E a pesquisa Futura mostrou um empate numérico, praticamente. Não obstante isso, eu já disse isso, por que as pesquisas internas, tipo tracking, são muito mais interessantes do que as pesquisas divulgadas? Bom, já disse aqui, Quest é uma pesquisa contratada pela Rede Globo, e agora está na moda a frase de que quem paga a banda escolhe a música. A gente já falou aqui sobre a ofensiva do governo Lula, mostramos os números que eles têm gasto milhões de reais em publicidade, incluindo pagamento a institutos de pesquisa. Então, um incentivo muito perverso para esses institutos sejam utilizados para manipulação da opinião pública. E verdade seja dito, isso não é exclusivo do Brasil. A gente cobriu esse mesmo fenômeno extensivamente em praticamente todos os programas do Paulo Figueiredo Show, de junho a novembro de 2024, quando a gente estava trazendo as pesquisas das eleições municipais brasileiras e das eleições americanas. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.